Uma boa noite para você. Estamos aqui novamente para mais uma matéria do jornalismo da Rádio Butterfly Husting. E hoje eu estive empenhada em conversar com os meus contatos aqui da Polícia Civil de São Carlos, que eu conheço há muitos anos, onde o Vanderlei está preso. Ele está preso aqui na cadeia de São Carlos, porque é a cadeia mais próxima de Porto Ferreira para ele se locomover quantas vezes for necessário para lá. E a minha expectativa era fazer uma entrevista com ele, ainda é, né? Ainda é, mas eu sei que essa entrevista vai ser difícil, porque como ele vai prestar depoimento em Porto Ferreira, eu não sei se o delegado vai acompanhá-lo até aqui amanhã ou vai vir buscá-lo. Enfim, tem todo um trâmite legal aí, talvez tenha que se falar com o advogado dele também, mas eu vou deixar aqui as minhas perguntas, as perguntas que eu gostaria de fazer a ele. Eu vou compartilhar com vocês, e se alguém souber me responder alguma das minhas dúvidas, eu que estou acompanhando o caso desde o primeiro dia até o sábado, né, até ontem, onde ele foi preso pela manhã, e ele está aqui em São Carlos. Uma das primeiras coisas que eu queria perguntar para o Vanderlei era por que ele foi morar no hotel. Porque, para mim, como jornalista, me soa muito estranho uma pessoa que é de uma cidade ir para um hotel. Eu gostaria de saber por que ele foi para o hotel, ficou lá 6 meses, antes do acidente, que teve como vítima o marido da Lucilene. Essa seria uma pergunta. Por que você foi morar no hotel? Por que você foi morar no hotel e ficou lá tanto tempo? Se você era de Porto Ferreira e tinha uma mulher em Porto Ferreira. Segundo ele, está com a Elaine há tantos anos. E a Elaine diz que ele era marido dela, morava lá, praticamente. Então, essa seria a primeira pergunta que eu faria para ele, que está aqui com todas as minhas anotações aonde eu iria levar para a delegacia. A segunda pergunta que eu faria para o Vanderlei é se ele tinha um caso com a Lucilene antes do marido dela morrer. Eu gostaria de ouvir isso da boca dele, gostaria de sentir isso nele, na resposta dele, porque ele é uma pessoa tão enrolada que me passou isso pela cabeça. Eu gostaria de perguntar isso para ele. Se ele tinha um caso com ela, antes do marido dela morrer. Essa seria a segunda pergunta. A terceira pergunta que eu faria para ele, que é lógico que eu já sei o que ele me responderia, mas que eu faria inevitavelmente, é se ele teve alguma participação no acidente em que vitimou o marido dela. Porque nessas alturas do campeonato se pensa de tudo. Então, a minha imaginação, como jornalista, acompanhando o caso há 2 meses, viajou por muitos lugares. Eu perguntaria para ele, porque eu não sei em que condições aconteceu esse acidente. Principalmente porque a família dela diz que, ultimamente, eles suponham que ele estava dopando a Lucilene, que ela dormia demais. Então, uma pessoa que tem costume de fazer isso poderia fazer com o marido dela. Não sei se o acidente foi na ida ou na volta da viagem que eles fizeram. E não sei se foram causas naturais ou mecânicas, enfim. O lance do acidente também, eu perguntaria para ele a respeito do lance do acidente. Outra coisa que eu perguntaria para o Vanderlei, que me soa muito estranho, imagina você ser casada
ou ter um companheiro, como a família da Lucilene afirma que ele era um companheiro dela, há 4 anos, 3 anos, enfim. E você não sabe onde esse cara trabalha? O cara sai toda noite, fala que vai trabalhar e você não sabe onde é? Você não tem endereço, você não sabe o nome. Cadê o dinheiro da firma? Que ele falava, vou para a firma. Que firma? Então, é estranho para mim essa história também, que a família dela conta. Não que seja mentira, absolutamente. Mas me estranha muito o posicionamento da Lucilene. Quando a família diz que ela não sabia que firma era, sendo que ela era uma pessoa muito viva, muito esperta, muito decidida. 3 anos o meu marido trabalha num lugar e eu não sei onde é, não sei o nome, não vejo o dinheiro dessa empresa. Essa seria outra pergunta. A quarta pergunta, ou a quinta, que eu faria para o Vanderlei, seria em relação a Gislaine. A Gislaine é tão anjo assim, tão inocente assim. Não sabia de nada. Qual era o plano deles? Porque se tinha um plano atrás de tudo isso, de morte, de assassinato, de tomar posse do que a Lucilene tinha, eu não acredito, como jornalista, que a Elaine, aliás, a Elaine, né, não sabia de nada. Uma santa, né? Não sabia de nada. Não acredito. E as outras mulheres que estão em Porto Ferreira? Uma que viveu com ele 8 anos e que o acusa de crimes pesados. Uma outra que a Liliane entrevistou, que não quis aparecer, que diz que o Vanderlei deu golpe nela e deu prejuízos financeiros. E, afinal de contas, Vanderlei, quem é você? Você é um golpista? Um golpista que não mede as consequências do golpe? Qual a sua intenção com a Lucilene? Qual a sua intenção com o hotel? Se você era sócio dela, por que você não dava dinheiro para ela? Que todo mundo falou o tempo todo que essa mulher não tinha dinheiro nem para comprar um cigarro. Que estranho. Como que um sócio não vai me dar R$10? Outra coisa, você está na porta de um hotel. A sua esposa vai viajar, a sua esposa ou sócia, seja lá quem for, vai viajar. Passa na sua frente e fala, ó, tô indo viajar. De chinelo e com uma mão na frente e outra atrás? E você não fala nada? Você que era sócio dele, tão preocupado, tão zeloso. Não... Quem é que vai numa festa de Natal em outra cidade de chinelo e sem bolsa? Olha, seriam muitas as perguntas. Elas estão todas aqui, formuladas. Não sei se eu terei oportunidade de fazê-las, né? Os investigadores de São Carlos, que eu conversei, inclusive agora à noite, vão me passar essa possibilidade, mas são essas minhas questões. Foi isso tudo que eu percebi e seriam essas as minhas dúvidas em relação a ele. Em relação ao celular, a gente já sabe que ele mentiu, né? Porque ele disse que depois que ela viu que supostamente ela viajou, ele ficou no hotel mais um pouco, depois foi para casa da Elaine. E agora ele fala que ele foi cumprimentar um amigo que fica lá naquele pesqueiro, papapá. É muito rolo e teria que se fazer muitas perguntas para o senhor Vanderlei. Mas eu vou deixar aqui os meus questionamentos com vocês, com as pessoas que estão acompanhando o caso. Se vocês quiserem comentá-los, eu agradeço muito e fica aí todas as perguntas aqui na Rádio Butterfly Husting.